Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. Vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado, vocês podem acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook. É uma alegria poder estar de novo aqui com vocês. Hoje nós vamos abordar um tema: amor é o principal. Nós estamos sempre falando do amor, não é? Mas colocar em prática esse amor é que é o difícil. Então nós vamos fazer umas reflexões, relembrando alguns assuntos. O amor, no sentido evangélico, é o conjunto das virtudes. Isso é que é o amor. Que virtudes? Basicamente aquilo que Jesus ensinou, né, no Sermão da Montanha: a virtude da humildade, a virtude da paciência, da fé, a virtude da caridade material, da caridade moral, a virtude da compaixão, enfim, todas as qualidades superiores do coração. Tudo isso é o amor. Querer bem ao outro e desejar tudo de bom para o outro que você deseja para você mesmo. E a caridade é o amor em movimento, um amor em ação. Mas caridade não é uma coisa que você faz ali e faz. A pessoa caridosa é a pessoa que já vivencia o amor. E sempre que ela se depara com alguém que precisa dela, ela exterioriza esse amor que ela já tem em atitudes de amor. Fora disso, momentos de caridade são momentos de amor. Mas a pessoa não ama o tempo todo. A pessoa verdadeiramente caridosa, ela está imbuída do sentimento de amor. Entenderam? Esse é o conceito. E essa caridade exteriorizada é a caridade material, de alguém que precisa de uma comida, alguém que precisa de um apoio financeiro, e é, sobretudo e principalmente, a caridade moral, aquela do abraço de quem está sofrendo, é aquele amigo que procura a pessoa em depressão, é aquele que vai de encontro ao que está sofrendo para aliviar suas dores. Isso é caridade, no sentido mais profundo. É essa que Jesus praticou mais. Caridade moral. E existe uma relação entre o amor, caridade, né, e os espíritos superiores. Por exemplo, nos trabalhos do MAP, vamos dizer que é um trabalho de caridade dos espíritos superiores, porque os trabalhos de tratamento, por exemplo, os tratamentos são realizados pelos espíritos superiores. É um ato de caridade deles. Mas eles, vejam bem, eles já amam o tempo todo. Então, naquele dia, naquele horário determinado, eles designam uma equipe de espíritos que já amam e vão auxiliar aqueles que procuram a casa, pedindo auxílio, pedindo ajuda. Então, eles não têm um momento de amor, eles já amam. E como nós precisamos deles, eles têm esse sentimento de caridade. Exteriorizam o amor deles na forma de tratamentos, energias, tudo que eles fazem em nosso benefício. E os trabalhadores, aqueles que vestem a camisetinha do MAP, estão sendo treinados para amar, vamos dizer assim. Dedicam um tempo, um esforço, em comunhão com essa equipe espiritual, que essa sim ama plenamente, exterioriza esse trabalho. Então o MAP é um movimento de amor entre dois grupos, os encarnados e desencarnados, em favor do próximo. MAP, movimento de amor ao próximo, é caridade. E esse sentimento de amor é inerente, então, aos espíritos superiores. E o amor tem um efeito, é como se fosse uma lei física, ele imputa maior vibração ao corpo espiritual. Espírito superior é espírito que ama. E quanto mais superior, mais ama. Imaginem Jesus. E Jesus, então, exteriorizou seu amor o tempo todo na Terra. Então, vejam bem, Jesus, que é o exemplo maior que nós temos, ama o tempo todo. Na cruz, torturado, preso a um corpo físico,
que ele ajudou a moldar, as últimas palavras dele são palavras de amor. Jesus na cruz está ensinando sobre o perdão. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Né? Olha para Maria e João, porque João é o único apóstolo que ficou junto às 3 Marias. Fala, mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí sua mãe. Ele está o tempo todo incentivando, ele está o tempo todo perdoando, ele está o tempo todo amando. E depois que ele aparece, depois da cruz, né? Quando ele ressuscita, é só amor. Então é um espírito que é o próprio amor. Então ele não tem momentos de amor, ele ama o tempo todo. Por isso é um Jesus, né? Mas ama num nível que transcende a nossa compreensão. Nós, como espíritos, temos nosso corpo espiritual, que à medida que nós mais amarmos, ele vai vibrar mais, ficar mais leve. Mas esse corpo espiritual, ele é complexo. E tem uma parte dele que é o corpo mental. A mente do espírito é algo que está à parte do corpo, à parte da matéria. Porque mesmo esse corpo espiritual, ele tem algo de material. Não é a nossa matéria, é outra. Mas é uma energia ainda mais densa que envolve o espírito. Existem 3 elementos no universo: Deus, espírito, que é o princípio inteligente, e matéria. Matéria é energia. E a matéria existe em vários níveis vibratórios, no físico, denso, e no sutil. E o corpo espiritual não deixa de ser uma espécie de matéria, uma energia que envolve o espírito. Mas o espírito, na sua essência, ele é pensamento, ele é sentimento. E a parte mais sutil desse corpo espiritual é o corpo mental. É onde tudo fica gravado, que inclusive ajuda a moldar o corpo espiritual ao longo da evolução. Então vamos ver um conceito sobre corpo mental. Vejam aí a figura 1. Estão vendo a figura 1? Corpo mental. Como é que está sendo definido aí? É o envoltório sutil da mente. É a parte imperecível do perispírito, pois acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja seu grau de evolução, desde a criação simples e ignorante até o nível dos puros. Então, o corpo espiritual é a parte imperecível do perispírito. Voltando aqui, por que ele disse isso? Que é a parte imperecível do perispírito. Pela pouca informação que nós temos do corpo espiritual, que perante as outras crenças é muita coisa, né? O pouco que nós sabemos é muita coisa comparativamente ao restante. O corpo espiritual, ele é uma unidade viva, tem órgãos perispirituais. E dizem os espíritos que se nós vamos para um outro mundo, esse nosso corpo espiritual deixa aqui a matéria desse mundo e ele se reveste da matéria de um outro mundo, ou seja, o corpo espiritual muda. E isso se dá instantaneamente, pela assimilação das matérias, da energia desse novo mundo. Então o corpo espiritual muda, mas o corpo mental não muda. Porque é a mente do próprio espírito, dá para entender? E a forma que nós temos, ela é comandada pelo que está na mente. Nos planos inferiores, o que faz aqueles espíritos mais trevosos? Eles querem assustar, eles querem dominar. A mente deles imputa ao corpo espiritual mudanças na forma. Eles criam garras, chifres, feições horríveis, que refletem o quê? O seu campo mental. Esse campo mental, ele tem forte influência, então, sobre a constituição do corpo espiritual. E o corpo mental, mente é pensamento. Os nossos corpos físicos têm átomos, moléculas dessa matéria densa. O corpo espiritual tem átomos, moléculas, uma outra matéria que a gente não sabe qual é, que formam os órgãos perispirituais. Esse conceito pode parecer estranho, né, para algumas pessoas. Quer dizer que esse corpo espiritual é como se fosse um organismo vivo, tem órgãos, segundo os espíritos, sim.
Leiam Evolução em Dois Mundos, que é uma obra até complexa. À medida que a gente evolui, esse corpo espiritual ele vai se modificando. Ele vai perdendo a forma que nós conhecemos, mas lá na frente. Por enquanto, a nossa mente grava muito na evolução a última forma que nós temos. Mas esse corpo espiritual, ele é altamente suscetível à ação do pensamento. Então vejam a segunda figura 2 aí. O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. Não há um segundo no nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Então, voltando aqui. Viram a frase? O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, antes de se irradiar, porque o pensamento se irradia, né? Eu sensibilizo outros através do meu pensamento. E não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no perispírito. O que eu acabei de falar desses espíritos muito trevosos, eles pensam no mal o tempo todo. E o nível de pensamento deles é terrível. E por vontade deles, eles imputam essas formas horríveis ao corpo espiritual. São espíritos que não amam. Quando a gente desencarna, nós vamos nos apresentar do lado de lá conforme o nosso padrão de pensamento. O que está gravado no corpo mental se reflete no físico do espírito, porque o perispírito é o corpo do espírito. É o corpo físico do espírito, vamos dizer assim. Não vamos usar o corpo físico que vai dar confusão, porque o corpo físico a gente chama de matéria densa, mas é o corpo de matéria sutil, que reveste a mente do espírito. E a mente do espírito se irradia pelo corpo espiritual, pelo campo do pensamento, pelo corpo mental. Dá para entender? Quando nós vamos reencarnar, nós vamos formar um novo corpo físico. E tudo que está gravado no nosso perispírito pode se reproduzir no corpo físico. E existem departamentos nas colônias espirituais onde os espíritos que estão mais lúcidos até já escolhem a forma que vão ter ao reencarnar. Numa das obras de André Luiz, há um caso clássico de um espírito que é um completista. O que é o completista? Na encarnação passada, ele cumpriu tudo o que tinha que fazer. E aí o espírito, que é um completista, que é difícil isso, a pessoa cumprir tudo que estava planejado, ele tem uma vantagem, ele escolhe como ele quer encarnar, que corpo ele vai obter, ou desenvolver, ou plasmar. Então, André Luiz está conversando com o mentor e vê um espírito feminino numa forma muito bonita, do lado de lá, e esse espírito é um completista e vai escolher um corpo físico. E André Luiz fala para o mentor, então ela vai escolher um corpo belíssimo, que ela já é bonita. E o mentor diz para ele, olha, até hoje eu não conheci nenhum completista que quisesse isso. E no caso dela, o que acontece? Esse espírito quer reencarnar para ajudar um outro que ela ama muito, que tinha sido filho dela. E, se não me engano, vai ser filho de novo. E ela fala assim, perguntada, né, pelo André, por que ela está ali no departamento e ela está escolhendo, na verdade, uma condição em que ela vem, que virá com problema, um distúrbio qualquer na parte hormonal. É que para ela não se apresentar tão bonita como ela normalmente se apresentaria. Porque ela não quer se desviar da missão dela, quer ajudar um espírito que ela ama. E uma vez na matéria, esquecida do passado, ela pode sofrer muitas tentações tendo um corpo belíssimo. Ela pode se desviar. E ela fala, eu não quero isso. E ela então escolhe vir num corpo que vai ter alguma deformidade, algum problema hormonal. Veja aí mais uma figura, figura 3. É o setor aí foi reproduzido num desenho, né? Um setor de planejamento das reencarnações. E alguém dirá, mas pera lá, existe isso? Existe, gente.
Então ele diz aí, o perispírito apresenta células, tecidos e órgãos. Vejam bem, o perispírito, o corpo espiritual, apresenta células, tecidos e órgãos em outra dimensão vibratória, quer dizer, não é a nossa matéria, a servirem no processo de reencarnação como matrizes nos correspondentes biológicos. Então aí os espíritos aproveitam, estudam, né? Conhecem a nossa biologia, a fisiologia, a genética e conhecem as energias e esse conhecimento do corpo espiritual. Porque no processo da reencarnação as duas coisas vão atuar. A genética, característica dos pais e da mãe, né, do pai e da mãe, e também o corpo espiritual. E é desse setor aí que esse espírito, na forma feminina, muito bonita, está escolhendo um novo corpo. Bom, voltando aqui. Isso tudo para falar do amor. Porque o espírito, quanto mais ama, e aí existe uma lei universal também, que a forma vai ficando mais vibrante, mais bonita, mais bela. E o espírito emite uma certa luz espiritual. Já falamos muito disso aqui, mas vamos continuar falando. Então, o corpo espiritual molda o corpo físico. E o amor, então, tem uma importância. Lembrando de novo, vamos substituir a palavra amor pelas virtudes. O espírito virtuoso, que desenvolveu a virtude do perdão, da paciência, que é um espírito superior, ele vibra e ele tem uma forma, assim, vibrante, muito bonita. Uma beleza diferente da beleza que nós classificamos os encarnados. Não tem muito a ver com o nosso conceito de beleza. E sim aquela beleza de uma luz espiritual, de um espírito que vai se transformando cada vez num espírito translúcido, um espírito de luz, com energias, vibrações maravilhosas. Essa é a beleza a qual eu me refiro. E esse corpo espiritual, então, toda essa vibração, toda essa luz é dada pela capacidade do espírito de desenvolver as virtudes. É o lado moral do espírito, que a gente resume na palavra amor. Porque é isso que Jesus fez, ele reduziu tudo isso na palavra amor. Então, o amor resume todos os ensinamentos dele. O desenvolvimento das virtudes resume seus ensinamentos. E toda a lei de Deus se resume nisso, nesse amor, nesse desenvolvimento das virtudes. E podemos dizer também, complementado com o conhecimento. Paulo de Tarso, lá na primeira carta aos Coríntios, nos disse que assim como há um corpo de carne e de osso, um corpo animal, há também um corpo espiritual. Veja a figura 4, figura seguinte, da carta aos Coríntios. Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato. E continua nessa passagem, semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. E ele vai dizer depois, assim como há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Porque aí não está toda a frase. E veja a figurinha ali, um espírito, né, se desdobrando do corpo físico, na imagem acima, está desencarnando, né? E embaixo, um desdobramento. Repararam que é bem parecido? No desdobramento, o corpo espiritual se descola e fica ligado a um cordãozinho de energia que nem está aparecendo muito aí. Na desencarnação, esse cordão se rompe e o espírito desdobra de vez, vamos dizer assim. Tá bom? Voltando aqui para mim. Então, o amor, vamos dizer assim, é o que define a felicidade do espírito. Espírito feliz é espírito que ama. Quanto mais ele ama, mais feliz ele é. Quanto mais ele ama, mais vibra. Quanto mais ele ama, em dimensões superiores ele vai estar. Então é muito importante o amor, do ponto de vista espiritual. E esse corpo espiritual vai moldar um corpo físico. Eu vou mostrar mais uma figurinha, é a última que eu vou mostrar hoje. Veja aí a figura 5. Modelo organizador biológico. Então, na hora de reencarnar, por exemplo, aquela mulher lá no plano espiritual,
que escolhe um corpo físico, o corpo físico dela vai ser, em parte, a ação do DNA, a herança genética dos pais, mas aquilo que ela traz no perispírito. Então, no caso dela, ela tem um perispírito limpinho, belíssimo, mas ela quer vir com algum tipo de alteração para não parecer tão bonita. O que os espíritos vão fazer? Vão agir na genética, para, vamos dizer, desequilibrar um pouquinho, né, esse organismo que vai se formar, para não vir um corpo tão bonito. Já um espírito que traz lesões no perispírito, essas lesões vão despontar no corpo físico. Por exemplo, o espírito que deu um tiro na cabeça vem com alguma deformidade no campo da cabeça, porque ele destruiu aquela região, a vontade dele fez que se criasse uma lesão no perispírito. E assim os nossos corpos físicos são moldados pelo corpo espiritual e pela genética. Voltando aqui para mim. O que a gente imagina num planeta de regeneração, a Terra no futuro? Como os corpos espirituais vão estar mais limpinhos, porque serão espíritos jamais voltados para o amor, nós não teremos crianças nascendo deformadas, com problemas, porque isso é o resultado de ações equivocadas no passado. Então, os espíritos regenerados vão apresentar um corpo espiritual mais limpo. E vamos imaginar que serão espíritos mais bonitos. Então, o mundo de regeneração será um mundo de pessoas mais bonitas das suas diferentes espécies. Nós teremos brancos, negros, como nós temos hoje, mas com um corpo muito bem formado e bonito, né? Então, é um mundo de uma vibração mais voltada para o amor, para o bem. Falando ainda do amor, estou divagando aqui sobre o amor. O amor, para os gregos, eles definem o amor de 3 formas. O amor eros, filia e o ágape. O eros é o amor apaixonado, aquele da paixão. O filia é o da amizade, que é uma forma de amor. A amizade, mas é um amor um pouquinho diferente, é ou não é? E o amor ágape é um amor espiritual, é um amor que engloba todos, o amor mais puro, mais sublime. Na psicologia, o amor ele pode se classificar como amor romântico, possessivo, cooperativo, pragmático, lúdico e altruísta. Eu não quero entrar muito nesse campo, não, mas rapidamente, o amor romântico envolve a paixão, a unidade, a atração sexual. O possessivo é determinado pelo ciúme. O cooperativo nasce de uma amizade anterior e é alimentado por interesses comuns. O amor lúdico se baseia na conquista e na procura de emoções passageiras. O amor altruísta é o amor praticado por pessoas dispostas a anular-se um perante o outro. São definições, outras formas de amor. Na obra Depois da Morte, olha como Leon Denis classifica o amor. Eu vou escolher algumas frases. Gente, quem não leu esse livro, Depois da Morte, Leon Denis, sugiro que coloque aí na listinha de livros prediletos para ler, que é muito bonito e ele abrange vários assuntos, praticamente resumindo a doutrina espírita em vários tópicos. Olha o que ele diz. Leon Denis já é um espírito de um nível bem elevado, né? Isso aqui não é uma psicografia, é o próprio Leon Denis escrevendo. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, governa-os e fecunda. O amor é o olhar de Deus. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação na alma de uma força que nos eleva acima da matéria, até alturas divinas, unindo todos os seres e despertando em nós a felicidade íntima que se afasta extraordinariamente
de todas as volúpias terrestres. Amar é sentir-se viver em todos e por todos, é consagrar-se ao sacrifício até a morte, em benefício de uma causa ou de um ser. E eu vou pular aqui várias frases para você ver como ele escreveu sobre o amor e de forma profunda e belíssima. O amor, profundo como o mar, infinito como o céu, abraça todas as criaturas. Deus é o seu foco. Assim como o sol se projeta sem exclusões sobre todas as coisas e reaquece a natureza inteira, assim também o amor divino vivifica todas as almas. Seus raios, penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar com trêmulos clarões os recônditos de cada coração humano. Todos os seres foram criados para amar. As partículas da sua moral, os germes do bem que em si repousam, fecundados pelo foco supremo, expandir-se-ão algum dia, florescerão até que todos sejam reunidos numa única comunhão do amor, numa só fraternidade universal. Belíssimo, né? E ele continua divagando aqui, falando sobre o amor. Então, Jesus falou de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor é o sentimento superior que temos que desenvolver. Deus é amor. E alguns dizem que nós estamos imersos no pensamento de Deus. Não é à toa que a lei é de amor. O amor nos conduz aos planos superiores. E o amor se opõe a tudo que é sentimento inferior. O egoísmo, a vaidade, toda a raiva, o ódio, a discriminação, tudo isso é oposto ao amor. Então, o amor, ele é a virtude na forma de sentimento. Virtude na forma de sentimento. É o coroamento de todas as qualidades do ser criado por Deus, que se aproxima de Deus, que é puro amor, à medida que esse ser cada vez mais ama. Quando Jesus diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim, é porque ele está completamente integrado ao Criador pelo amor. Jesus é amor, Deus é amor, e um dia todos nós seremos amor. Em homenagem a Jesus, eu vou passar de novo um vídeo que eu já passei antes, onde ele conversa com os doutores da lei e fala sobre o mandamento maior, o grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu sei que vocês já viram, pelo menos quase todos. Vejam mais uma vez. Vale a pena ouvir Jesus falando do amor e voltamos já já para concluir. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios.
Não estás longe do reino de Deus. Então, assistiram um vídeo belíssimo, né, sobre essa virtude que todos nós temos que desenvolver. Gente, nós estamos numa fase do mundo passando por a regeneração. Eu repito aqui, o mundo de regeneração não é algo que vai acontecer em torno de nós vamos penetrar nesse mundo de regeneração. Não é isso. O mundo de regeneração é formado por espíritos regenerados. O mundo de regeneração é formado por espíritos que têm um nível mínimo de amor, porque o amor ele vai se intensificando conforme a evolução. O espírito vai cada vez desenvolvendo mais essas virtudes e descobrindo nele próprio sentimentos que ele não sabia, que ele não conhecia. Porque não pensem que a nossa mente, o nosso corpo mental vai ser o mesmo daqui a 100, 500, daqui a 1000 anos. Não. Ele vai estar conectado com forças, com energias que hoje nós não estamos conectados. E à medida que nós nos aproximamos em pensamento, nos integramos aos pouquinhos com essa força maior que chamamos Deus, antes disso vamos nos integrando mentalmente e pelo amor com espíritos superiores. Então existe uma comunidade de espíritos puros, já diz Emmanuel na obra Caminho da Luz, em que Jesus é um dos membros divinos. E eles dirigem os mundos. Esses espíritos estão integrados pelo amor. Então, à medida que nós evoluirmos, nós vamos nos integrar mais com espíritos cada vez mais elevados, até chegar a esses espíritos. E quando chegarmos até eles, quando nós nos integrarmos a um Jesus de verdade, nós estaremos integrados a Deus. Então, façam todos os esforços na vida de vocês para desenvolver o amor. Para isso, leiam, releiam e meditem sobre o Sermão da Montanha, sobre os ensinamentos do Cristo, porque ele veio nos ensinar a amar. E se nós queremos entrar no mundo de regeneração, precisamos nos regenerarmos, precisamos incorporar em nós esse amor. Eu sei que já falamos desse tema muitas vezes, mas é sempre bom repetir, porque é repetindo que uma ideia fica gravada em nós. Então eu gosto de fazer isso, repetir uma ideia, um pensamento, porque eu vou incorporando essa ideia. Todos nós temos que desenvolver esse hábito de pensar em coisas superiores. Eu confesso a vocês que eu ainda estou muito distante de um pensamento superior, mas vocês me forçam, me ajudam a pensar e a falar sobre isso, e eu quero agradecer muito a vocês por isso, tá bom? Então, que Jesus abençoe vocês, os lares de vocês, envolva a todos em muito amor e que todos possam se integrar ao amor universal dessa coletividade de Jesuses. E vamos, aqui na Terra, abraçar esse Espírito que nos conduz pelos planos superiores de vida, onde o amor é tudo. Então, que Deus, que é amor, ilumine a jornada de todos nós e sigamos com Jesus, rumo aos planos de luz. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.